Fala pessoal, Campeonato Cearense, final hoje. O nosso rival, galera, e o nosso rival, como está o nosso rival? A minha percepção em relação à construção desse elenco, algumas informações relacionadas também a como o rival fez essa transição aí de um time que estava há muito tempo na Série A para um time que passou a estar na Série B em 2026, né? Quero que vocês deixem o like, quero que vocês comentem a respeito das informações, das minhas percepções que eu vou trazer nesse vídeo, né? Isso faz com que o algoritmo do YouTube repasse o vídeo para mais e mais pessoas, né? Pessoal, no meu roteiro aqui eu tenho alguns pontos, né? Iniciando aqui com o lado financeiro do nosso rival, né? Claro que o lado financeiro não vai entrar em campo diretamente, né? Mas indiretamente ele é importante por quê? Porque pela primeira vez em alguns anos nós temos material humano melhor que eles, na minha humilde opinião. Francisco, isso é decorrente de quê? A primeira coisa, na minha opinião, é do que o antigo CEO do time rival do Fortaleza fez, né? O cara dobrou a aposta contando com que não seria contando que não seria rebaixado, né? Dobrou a aposta, endividou um time que já estava endividado. Isso foi o que a gente viu, porque eu acompanho tanto o noticiário do Ceará como o noticiário do rival, eu acompanho muito, né? Então esse cara deixou o time na mão, né, o antigo CEO, deixou dívidas, levou algumas peças fundamentais aí, como o meio-campista Matheus Pereira lá, que eu reputo como um bom jogador, né? Um muito bom jogador, gostava muito gosto, né, daquele volante. O cara simplesmente, o CEO levou pro time que ele foi, né, pro Corinthians. Ele foi a principal peça, né? Mas aí nós tivemos a venda de vários e vários jogadores, bons jogadores que o rival tinha, né? Perdendo dinheiro, né? Perdendo dinheiro porque, como o rival não tinha como marcar com os salários, teve que vender mais barato, né? Ou seja, esse mesmo CEO que fez com que o time rival tivesse voos bem acima de uma realidade de um time cearense no que tange a uma visão nacional e internacional, esse mesmo cara foi infeliz, incompetente ao extremo e fez com que eles caíssem em inúmeros degraus em relação ao posto onde se encontravam, né? E também fez com que a gente soubesse que ele, em termos de gestão, não é esse cara que a mídia até nacional pintava e bordava, né? Péssima escolha de técnico foi um ponto que eu coloquei aqui no meu roteiro, porque quem acompanha futebol sabe que esse Carpini, se o Ceará tivesse contratado esse cara, eu ia fazer vídeo aqui detonando, porque ele é péssimo. Ele não sabe, ele não tem a competência, né? E talvez não saiba, né? Mas para ficar um negócio melhor, ele não tem a competência de colocar um time para jogar. Assim como guardando as devidas proporções, o treinador do rival anterior, que passou vários e vários anos, não tinha, né? Time reativo, jogando por uma bola, tendo muita sorte para ficar em um quarto lugar de Campeonato Brasileiro, né? E não conseguindo trocar 4, 5 passos no meio campo, né? Então, na verdade, comparando com o treinador Vojvoda, esse Carpini tem até coisas bem parecidas, né? Reativo, né? Prefere esperar do que tentar construir, né? Algo positivo que a gente tem hoje, graças a Deus, é ter um técnico que já mostrou que ele busca construir. O rival não tem, então são dois pontos negativos. O lado financeiro que pesou em não ser dada continuidade com contratos de jogadores bons, né? Em contrapartida, reposições muito abaixo da crítica, né? Muito abaixo da crítica. Uma péssima escolha de treinador, na minha humilde opinião. Jogadores contratados tecnicamente piores, outro tópico que eu coloquei aqui. E também a gente tira essas conclusões respondendo a seguinte pergunta: qual jogador, o melhor jogador deles, né,
no jogo, nos jogos contra o Ceará foi esse lateral direito, esse Mailton, que ele é um bom jogador. Mas um cara lateral direito ser a referência do time e ele é 8 ou 80, às vezes ele faz uma jogadaça, ele tem vigor físico, mas ele também pode fazer umas pataquadas de não dar continuidade a jogadas que poderiam resultar em finalizações em gol. Ele é 8 ou 80 na minha opinião, mas ele é um bom jogador. Mas só o fato desse cara que nem foi aproveitado na Série A do ano passado, né? Ser o melhor jogador do adversário faz com que a gente tenha a conclusão de que tecnicamente eles deixam a desejar. E o Ceará, como eu falei no vídeo anterior, não colocou essa superioridade técnica em campo, né? Era o que eu esperava do Moza, mas ele deixou a desejar, né? Francisco, com tudo isso, o Ceará vai vencer? Isso a gente não pode falar porque clássico é clássico. Nós fomos bicampeões sendo inferiores tecnicamente, eles muito superiores tecnicamente, e nós conseguimos ser bicampeões. Então, nada garante que eles consigam, nada garante que nós consigamos vencer com tranquilidade, né? Queria que nós vencêssemos, mas nada garante, né? Onzena titular desse time do Fortaleza, né? Uma análise aqui, né? O Breno é o goleiro, ele vai com 3 zagueiros, ele vai com esse Brits, esse Gasal que para mim é fraco, lento, e esse Luan Freitas que também para mim é fraco, né? Bem fraco. O Mailton é o ala direito e esse Fuentes que até eu vi alguns jogos no Fluminense, reputava ele como um bom jogador, mas ele deixou a desejar aí no jogo que eu vi agora contra o Ceará, né? Com espaço, o time mantendo a superioridade posicional e ele não conseguiu produzir muita coisa, na minha opinião, não, né? Esse Lucas Sacha eu reputo um jogador razoável. Esse Pierre tecnicamente é bom, mas ele deixa a desejar no lado psicológico, né? Ele quer ser xerifão sem ter as características. Esse Rodrigo, em termos físicos, é um bom jogador, esse Rodrigo, mas olha só, Sacha, Pierre e Rodrigo, né? O adversário já teve meio campo melhor, né? E pelo que as mídias colocam aqui, ele jogará com Pochettino e esse Luiz Fernando. Aí já é invenção dele, né? Como ele é muito fraco, o Carpini, ele coloca o Luiz Fernando como sendo um falso 9. Esse Luiz Fernando de Atlético Goianiense, jogou no Atlético Paranaense agora no ano passado, né, em 2025, mas foi um cara que não se firmou, mas ele é um bom jogador. Eu queria esse cara no Ceará, esse Luiz Fernando, né? E o Pochettino deslocado como atacante é uma perda, na minha opinião, né? Tomara que ele pense assim, tomara que ele pense de maneira meio atabalhoada, como a mídia está colocando aqui, né? Então, em termos técnicos, o time adversário, o time do Fortaleza, é inferior tecnicamente, né? E esse treinador, esse Carpini também, na minha opinião, é fraco, é fraco. É um cara reativo, ou seja, o Ceará já inicia com aquela percepção de que eles vão nos deixar jogar, e é isso que eu quero que o Ceará faça hoje e consiga vencê-los já no tempo normal, né? Esse é o meu desejo, né? Então é isso. Acredito que o Ceará é melhor tecnicamente, né? Essa análise que eu fiz aqui com calma traz argumentos que fazem com que essa conclusão que nós somos melhores tecnicamente ela não tenha contestação, e nós temos que colocar isso em campo para conseguirmos esse título e iniciarmos bem essa Série B sendo tricampeão invicto do Campeonato Cearense. Valeu, grande abraço!